No rádio, no piano, num show de rock, a música está em todo lugar. Desde Mozart, Beatles, Roberto Carlos ao sertanejo universitário. Mas você já se perguntou como é que um conjunto de sons faz um impacto tão grande no nosso cérebro e nos nossos corações? Nos próximos minutos a gente vai colocar música sobre o microscópio da ciência. Então preparem-se, que o episódio de hoje vai ser música para os seus ouvidos. Mistérios da Mente, o seu mundo na visão da ciência. A música entra pelos nossos ouvidos, mas inunda o corpo inteiro. Desde quando você liga o rádio para ir para o trabalho de manhã ou uma música para relaxar no final do dia. E como que ela causa esse impacto enorme dentro de você? A ciência também se apaixonou por esse tópico e nos últimos anos vem investigando através de técnicas como a ressonância magnética funcional e o eletroencefalograma para responder perguntas básicas como o que a música causa no nosso cérebro? Por que a gente gosta tanto de música? Como o nosso cérebro interpreta a música? Ou como o cérebro de músicos, a longo prazo, se modifica? Mas antes de responder essas perguntas, a gente tem que fazer um questionamento principal. O que é a música? E até antes disso, o que é o som? E a gente vai precisar de uma mãozinha da física. A acústica, o ramo da física que escuta o som, diz que o som é um método de propagação de energia mecânica, através de oscilações no meio onde ele se propaga. E o som tem 4 características principais. A primeira delas é a altura, significa se o som é grave ou se o som é agudo. A segunda é a duração, e a duração é autoexplicativa. A terceira característica é a intensidade, se é um som forte ou é um som fraco. E a quarta é o timbre. O timbre é muito interessante, é o que diferencia a tecla Lá apertada num piano ou Lá tocada num violino, ou até a diferença na voz entre as pessoas. Mas para explicar o que a música causa dentro da gente, a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo. E até o período onde a gente vivia em aldeias, dormíamos sobre a luz da lua e o único ritmo que a gente escutava era o ritmo dos nossos próprios corações. Quando a espécie humana evoluiu e se tornou bípede, começou a andar sobre 2 pernas, sobre 2 pés, o posicionamento da nossa laringe se modificou, possibilitando maior quantidade e qualidade dos sons emitidos. Aí surgiu o canto. E o canto surgiu antes mesmo da linguagem. Olha que interessante. A música tem outra característica sensacional para a espécie humana. Ela tem um aspecto social, ela une as pessoas e coloca em sintonia. Uma terceira característica fundamental da música é que ela é em si uma própria técnica de memorização. Quando não existia a escrita, a gente passava as tradições e os conhecimentos através da oralidade e a música estava muito envolvida nisso. Passando para alguns anos na frente, na Grécia Antiga, a música era vista como a ciência dos números aplicada aos sons. Por sinal, tem muito de matemática na música. Mas não tem como imaginar música só como ciência ou como matemática. Ela tem arte dentro de si. O ritmo da música balança os nossos corações. E a melodia tira lágrimas até das pessoas mais duronas. Música é uma mescla de ciência e arte e tem um poder gigantesco na gente. Pense em qual outra atividade da espécie humana movimenta milhares de pessoas que pagam muito dinheiro para assistir a alguém cantar ou tocar em apenas um lugar, um concerto de rock, um concerto musical. Mas agora você sabe que a nossa paixão por música tem raízes muito antigas, mais antigas até do que a gente pode se lembrar. E para você de casa, o que é a música e como ela melhora o seu mundo? Bom, tudo começou quando a minha mãe me deu um microfone, eu tinha uns 3, 4 anos, e um disco do Menudo. Então eu ficava cantando Não Se Reprima. E aí, depois eu fui crescendo, tendo contato com a música. Com 11, 12 anos eu já entrei no coral e viajamos para Venezuela, né? Viajamos muito apresentando com coral. E aí na escola eu entrei em bandas, tive várias bandas, eu sempre tive um contato muito próximo com a música e eu amo muito. Bom, a música, quando eu tô cantando, é como se eu fizesse uma osmose com o mundo, sabe? E quando eu tô no palco, é como se
o mundo parasse pra gente dialogar. Sabe quando chega, quando a conversa chega, né? E então é muito gostoso quando eu tô cantando e ouvir, né, aquelas músicas que arrepiam todos os pelos. A música é uma coisa muito mágica, né? Eu acho que vários gêneros, eu acho que música tem os lugares adequados para cada música, né? Cada um gosta de um gênero. Eu sou muito eclética, eu gosto muito de muita coisa. E o que mais que eu posso falar? Nossa, eu resumi tudo o quê? Deu 30 segundos? Ah, deu 1 minuto e 20? Então tá, peraí. Se tem mais alguma coisa para falar. Tá. Então tá, vou falar só mais uma coisa, tá direto? E a música é maravilhosa, mas tem uma música também que eu amo muito, que é o silêncio. Para mim o silêncio também é música, que acalma e que me faz muito entrar em contato comigo também, tal qual as próprias músicas, né? As músicas. E o silêncio também é maravilhoso. Enfim, é isso. Bem, música para mim sempre esteve presente na minha vida. Meus pais sempre foram muito musicais e eu destaco duas paradas que me influenciaram muito na questão de hoje eu poder fazer música. Eu cresci na igreja, então na igreja tinha vários instrumentos e aí eu comecei a mexer, bateria, baixo, violão e tal. E aí cresci nesse ambiente que eu, desde a minha infância, eu me lembro de estar pegando no instrumento. E depois, quando na adolescência eu comecei a andar de skate, e o skate ele influencia com diversas vertentes musicais, né? Tipo o hip hop, o reggae, o rock. E esses dois momentos para mim foram importantes, e essas foram as minhas duas influências musicais. Foram a questão da igreja e a questão do esporte, que é um esporte de rua, aí geralmente a galera tem gêneros musicais específicos que ela ouve bastante. Para mim a música é uma das partes mais fortes do meu ser, assim. Desde que eu acordo até o último segundo que eu vou dormir, eu tô escutando música, eu tô fazendo tudo no meu dia e assim, eu gosto de vários estilos diferentes, então dependendo do meu humor, dependendo do que eu tô fazendo no meu dia, dependendo de tudo que tá acontecendo à minha volta, eu vou querer um estilo diferente, eu vou querer talvez um ritmo diferente, um beat diferente. Então a música ela rege o meu dia, tudo que está no meu dia é em volta da música. Eu cresci numa família de músicos caipiras, de viola, então o meu contato com a música é muito íntimo desde criança. E aí, após isso, eu fui buscar outras vertentes musicais, aí eu fui pro rock, conheci alguns amigos que eu tinha um projeto cultural, porque assim, não só a música, né, mas eu participei de várias vertentes da arte, tanto a parte teatral quanto a parte de pintura, então a arte ela tá bem presente na minha vida. Principalmente também, quando eu cheguei na faculdade, meu primeiro projeto que eu tive com bolsa, inclusive, na faculdade foi para trabalhar num coral, num coral musical, para ser monitor, fazer a parte de administração, depois eu tive a oportunidade de entrar na parte artística mesmo e começar a cantar com todo mundo, tanto que foi o que me levou a semana passada para um encontro internacional de corais, que é de uma empresa de Barcelona, que faz alguns eventos durante algumas épocas do ano em alguns lugares do mundo. Então, a semana retrasada, né, foi no Rio de la Plata, no Uruguai, que foi um encontro onde teve vários músicos de vários lugares. Bom, a música para mim eu acredito que seja uma das coisas mais importantes desde quando eu me conheço por gente, assim. Começou de pequeno também, influência da minha mãe, e eu chegar a tocar alguma coisa foi... Minha mãe chegou a um ponto da minha vida que eu era muito à toa, ela falou, você precisa fazer uma coisa na sua vida, ou você toca alguma coisa, ou sei lá, vai estudar. Eu falei, não, beleza, vou fazer aula de bateria. Não sei porquê, também fui atrás de aula, mas foi uma coisa que eu me encaixei muito, e eu faço isso, faz mais de 15 anos que eu tô envolvido assim, direto com música, sempre toquei, sempre tive banda, e a música influencia muito todos os meus dias. Para trabalhar eu tô ouvindo música, para poder ler alguma coisa eu tô ouvindo música. É uma coisa bem que é difícil de explicar, porque é um sentimento muito forte, assim. A música é bem importante para mim.
that special place. And if I stare too long, I'll probably break down and cry. Whoa, 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 sweet child of mine. Whoa, oh, 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 sweet love of mine. Eu sou o Juninho, guitarrista da Default. E assim como para muita gente, eu acho que a música começou bem cedo na minha vida. Desde que eu me conheço por gente, assim, meu pai colocava Jimi Hendrix, Beatles, tudo que ele ouvia quando ele era jovem, assim, ele colocava para eu ouvir. E então eu comecei muito cedo, tanto como ouvinte e depois também como músico. Com 5 anos eu comecei a aprender teclado, né? Eu era pequenininho ainda. E aí eu queria sempre tocar guitarra, só que eu não tinha tamanho. Então com 10 anos eu comecei na aula de guitarra. E isso hoje em dia é fundamental para o que eu sou, assim, tanto socialmente quanto culturalmente. Na faculdade a gente teve experiências incríveis tocando. Eu comecei em Rio Claro com um trio, quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos. E toquei com ele até os 18, daí vim para a faculdade e logo no primeiro ano eu tive a experiência incrível de receber o convite dos meninos que na época eram o 2º ano da faculdade aqui. Eles me chamaram para fazer parte da banda Default. No começo eu estava meio com medo, assim, tinha que aprender um monte de música nova, mas isso foi, assim, eu não imagino minha graduação sem ter aceitado esse convite, sabe? A gente tocou em inúmeras festas universitárias já, tocamos em bar conhecido aqui de Ribeirão Preto, chegamos a tocar fora de Ribeirão também e foi assim, eu não tenho nem como descrever a experiência que foi com esses meninos aqui. E é isso, essa é a música na minha vida. Qual é a sua música favorita? E como você se sente quando ela está tocando? Na prática, a gente sabe que música e emoção andam de mãos dadas. Seja numa música romântica, num filme romântico, ou até uma música amedrontadora num filme de terror. Mas como é que a música mexe com as nossas emoções? Para responder essa pergunta, a gente tem que, de novo, girar o nosso reloginho do tempo há muito tempo atrás, até o começo da nossa civilização. Naquela época, a música era usada como um método de unir as pessoas e sincronizar os seus pensamentos, porque a música coloca a gente em sintonia, seja numa época de guerras, numa época de produção cultural ou de harmonia. Mas a razão para essa característica da música, ela está na verdade aqui dentro do nosso cérebro. A música não estimula apenas áreas da superfície do cérebro, do córtex cerebral, mas outras, inferiores, áreas como o sistema límbico, responsável pelas emoções, e também o seu circuito de recompensa, que libera dopamina. Dopamina é a substância, o hormônio, o neurotransmissor do bem-estar, de quando você se sente bem, é o hormônio do vício. Algumas coisas na vida liberam dopamina, entre sexo, drogas e rock and roll. Música é um vício. E por que o nosso cérebro é viciado em música? O que acontece é que o cérebro tenta prever o que vai acontecer no mundo ao nosso redor o tempo inteiro. E quando você está escutando música, o seu cérebro inconscientemente está tentando prever o que vai acontecer a seguir. Mas a música tem um padrão, ela tem ritmo e ela se repete. Então o cérebro geralmente acerta o padrão da música e isso libera dopamina e bem-estar. Esse é um dos motivos que a música é tão interessante para o nosso cérebro. E olha que fantástico! A ciência está investigando o que acontece no cérebro durante a música. E não é só no verso principal que você tem uma estimulação magnífica do seu cérebro, mas também na transição logo antes da parte principal da música. Nessa parte de transição, o ritmo da música aumenta, talvez a velocidade dos instrumentos também, até um momento em que ela paira pelo ar e depois toda a tensão é liberada no verso principal da música. Esse é o momento de maior tensão e é quando chega no verso principal e que o seu cérebro tem a maior liberação do hormônio do bem-estar. É por isso que os versos das músicas são os que chamam mais atenção no nosso cérebro. Um conjunto de cientistas está tentando investigar
qual característica da música está relacionada à emoção que ela desperta na gente. Olhe, por exemplo, uma universidade da Holanda chegou à conclusão que a música tem que ter uma batida de aproximadamente 150 batidas por minuto. Isso é algo mais ou menos assim. Não tem que só ter uma batida animada para deixar a gente alegre. Ela também tem que ter uma letra inspiradora, porque a letra desperta na gente memórias antigas. E além disso, ela tem que estar num tom maior. Sabe o que isso significa? Um tom maior é aquele que parece feliz, felicidade. Um tom maior lembra tristeza. E o tom maior, felicidade. Um outro ponto fantástico é que a música estimula a nossa memória. As áreas que a música estimula no nosso cérebro, como o hipocampo, despertam memórias antigas na gente. E essa relação entre memória e música tem sido elaborada na espécie humana faz muito tempo. Quando não existia escrita e as tradições e os poemas eram passados de forma oral, a maioria deles era musicalizado, porque isso facilitava a memória. Mas eu tenho certeza que na prática você sabe a relação entre música e memória. Quando foi a última vez que você ligou o rádio e através de uma música você viajou a um dia de verão há muito tempo atrás, porque ela desbloqueou memórias antigas do seu cérebro e além disso, a música tem a capacidade de ter o sentimento e as memórias de uma determinada época da sua vida, não é mesmo? Como é que a música mexe com as nossas emoções? A gente vai propor um experimento e a nossa cobaia vai ser você. A gente vai passar um clipe algumas vezes, mas que com músicas diferentes. Eu quero que você perceba como você se sente em cada uma dessas vezes que você assistir esse clipe, para mostrar como que a música mexe com as nossas emoções. Olá, pessoal! Como o assunto de hoje é música, eu não poderia deixar de mostrar para vocês um pouquinho de como que o nosso cérebro vai perceber o som e trazer essa sensação associada à música que a gente escuta. Nós vimos que é um processo mecânico, né? A entrada do som pela nossa orelha externa, ela vai ter que alcançar lugares do cérebro onde a gente vai tomar consciência do som para depois poder interpretar o que é música. Então nós temos estruturas aqui dentro do nosso crânio, esse é um modelo de um crânio de tamanho real, com um cérebro de tamanho real dentro. E nós temos estruturas organizadas aqui para perceber o som, para depois a gente tomar consciência do que a gente está escutando. Então o caminho é bastante complexo e a audição, a maneira que a gente vai escutar o som, ela é muito diferente das nossas outras sensações. Só para vocês terem um exemplo, quando a gente vai sentir dor, nós seguimos uma sequência de 3 cadeias de neurônios. Para a gente entender o som, nós temos de 3 a 8 cadeias de neurônios. Então é uma coisa bem mais complexa do que a gente perceber o tato ou sentir dor. Os caminhos que a gente vai conseguir seguir aqui, depois que o som então passa pela nossa orelha interna, nós vamos ter que alcançar estruturas que são chamadas de estruturas mais baixas dentro do nosso cérebro, que são essas estruturas que se localizam no chamado tronco encefálico. O primeiro nervo que passa aqui é o 8º nervo de pares cranianos, nós temos 12 pares, e saindo pelo 8º nervo, nós vamos alcançar estruturas que ficam no interior do tronco encefálico. São estruturas muito pequenas, organizadas numa sequência de neurônio a neurônio, onde finalmente, depois de passar por essas estruturas, nós vamos alcançar o tálamo. O tálamo é essa estrutura central que fica no nosso cérebro, e tálamo vem do latim, que significa antecâmara. Todas as nossas sensações têm a obrigação de fazer uma paradinha aqui no tálamo para depois se distribuir para a região onde a gente vai tomar consciência da sensibilidade. Uma vez o som então parado, feito a sua passagem pelo tálamo, nós vamos chegar aonde nós vamos realmente tomar consciência do que nós estamos ouvindo. E aí nós vamos chegar nessa região
mais lateral do nosso cérebro, é numa região que nós chamamos de lobo temporal, onde essa área específica é chamada de giro temporal superior. Muito bem, o som, uma vez alcançada essa região do nosso cérebro, aí nós vamos tomar consciência de que ouvimos alguma coisa. O que a gente vai fazer com essa informação? A gente vai ficar feliz? A gente vai ficar triste? A gente vai sentir medo? Se eu estiver ouvindo o som de um guiso de uma cascavel, eu vou ter medo, eu vou sair correndo. Se eu estiver ouvindo uma música que me dá prazer, que me lembra alguém, eu vou liberar um monte de substâncias no nosso cérebro, substâncias do prazer. Então, uma vez o som alcançado essa região, daqui ele se distribui para todas as nossas outras regiões do cérebro, onde nós vamos decidir o que nós vamos fazer com aquele som que nós ouvimos. E a música traz pra gente sensações incríveis. A gente consegue associar a música a uma pessoa, a um lugar, a um evento, sensações boas ou memórias ruins. Isso é o nosso cérebro quem vai decidir fazer. Temos a honra de conversar com o maestro Sérgio Alberto de Oliveira, que conheceu música quando ele era muito novo, aos 6 anos de idade. Estudou no Brasil, pela Europa, viajou o mundo inteiro e é diretor artístico do coral da USP daqui de Ribeirão Preto. É um prazer receber você no programa. Quero começar perguntando, para você, qual que é a parte da música que te chama mais atenção? O que você acha que é mais fantástico dentro da música? Bom, a música consegue mexer com a gente em vários aspectos, né? Mas um dos aspectos mais importantes, vamos pensar, seja na questão social, seja nessa questão mais científica, né? É que na medida em que você explora as coisas que são inexploradas, seja no adulto, seja na criança, você está mexendo com coisas que a mente não está acostumada a trabalhar. Né? Tá certo? Então, se você vai lá, vai tocar piano e vai ensinar uma criança a tocar piano, ou então a aprender a tocar flauta, ela, para fazer uma digitação boa, flauta, e tampar os buraquinhos, sentir os dedos, as almofadinhas dos dedos tampando os buraquinhos, ela precisa trabalhar a coordenação fina, a coordenação motora fina. Então, e isso você precisa criar condições cerebrais, sinapses, né? A gente está dizendo isso, né? Tá certo? Você vai criar sinapses, você precisa criar muitas sinapses para que essas coisas aconteçam, porque elas não estão acostumadas com isso. Elas não sabem o que é isso. O dedo não sabe o que é fazer isso. A mente não sabe o que é fazer isso. Né? A mente não sabe o que é levantar um dedo para tocar aquela tecla, que força que ela precisa dar para você chegar no sensível daquela música, né? Trazer a música que é possível trazer ali. Ela não vai cantar se ela não souber fazer um crescendo e não ouvir aquilo. Ela não vai fazer um negócio interessante do ponto de vista musical se ela não tiver com uma consciência, um desenvolvimento cerebral suficiente para ouvir aquilo com tranquilidade. É isso que a gente tem que trabalhar. Então, no final das contas, eu acho que a humanidade carece de sensibilidade. E uma das coisas mais complexas e melhores para a gente trabalhar a sensibilidade em qualquer pessoa é a música, né? Porque você vai trabalhar todos os aspectos da fisiologia, todos os aspectos mentais, aspectos técnicos, aspectos de coordenação e principalmente a questão da sensibilidade. A hora que você atinge essas coisas e você ouve aquilo que eu comecei aqui, né? Aqui você ouve aquela dissonância e você começa a curtir aquilo chega na alma, né? Aquilo chega no cerne, chega na espinha, né? Aí sim você criou sensibilidade. E o mundo está completamente carente de sensibilidade. Excelente. Professor, você acrescentou em muito conteúdo no nosso programa. Eu quero deixar a porta aberta para você sempre voltar para o Mistérios da Mente. Muito obrigado. Muito obrigado você. Muito obrigado. Não adianta apenas conhecer ou gostar de música, mas a gente tem que usar ela para impactar o nosso mundo e mudar a nossa realidade. Nos últimos anos, a gente vem descobrindo um movimento muito interessante. A música está saindo dos rádios e entrando para os consultórios clínicos. Cada vez mais, a ciência descobre resultados e formatos onde a música pode ser usada para ajudar situações clínicas, como por exemplo, crianças com dislexia,
adultos, idosos com Parkinson ou idosos com Alzheimer. A ciência, cada dia que passa, está se interessando mais em como é que a música pode ser usada para facilitar o nosso mundo. E cada vez mais a gente está descobrindo que há uma grande diferença entre o cérebro de músicos e não músicos, como por exemplo, aumento do volume do córtex auditivo, aumento do volume do córtex motor e de outras regiões como o corpo caloso. O mais interessante é que esses benefícios são máximos quando você começa a aprender música desde cedo, na infância, porque esse é o período de maior neuroplasticidade que o nosso cérebro pode ser moldado. E os estudos vêm indicando que essas crianças que aprendem música desde cedo têm melhores resultados em outras áreas, como matemática, testes de QI, de memória e até coordenação motora. Mas de longe, o lado mais bonito da música é o social. A música molda a nossa personalidade e nos mostra que dedicação e estudo são bons caminhos para a evolução pessoal. Com isso, abre infinitas portas para o nosso futuro. E se você me perguntar qual é o aspecto que você acha mais fascinante da música, é aquele que acompanha a gente desde as nossas raízes. A música funciona para deixar sintonia entre os humanos. Ela exponencia o nosso lado humano, a nossa sensibilidade humana. A música une as pessoas.